Amém. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus, por mais um momento podermos estar aqui juntos, falando da palavra do Senhor, falando das coisas do nosso Senhor. Quero agradecer, ao Senhor pelo privilégio que nós temos, pela oportunidade que nós temos de estar aqui nessa noite, uma noite de domingo, onde deveríamos estar lá na igreja, louvando, bendizendo o nome do Senhor, mas estamos aqui, juntamente com os nossos irmãos, através da tecnologia. E o Senhor tem nos proporcionado estarmos juntos, mesmo que distantes, mas juntos, para podermos louvar e bendizer o nome do Senhor. Quero agradecer também aos irmãos que estão aqui conosco, você que é o nosso irmão lá da igreja, você que está também assistindo essa live. Eu quero agradecer sua presença aqui conosco também, que Deus possa abençoar você, que Deus possa falar com você, que a bênção do Senhor esteja na sua vida, que você seja abençoado de maneira especial nessa noite. Hoje é domingo, nós estamos aqui para poder orar e também meditar na palavra do Senhor. A coisa mais importante que existe no mundo é a palavra do Senhor. E nós estamos aqui para meditar juntos, naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Creio que Deus vai falar com você, creio que Deus vai falar conosco nessa noite e com certeza nós vamos ser fortalecidos porque o Senhor é maravilhoso. Então eu gostaria nesse momento que nós pudéssemos orar, você que está aí na sua casa, onde quer que você esteja, feche seus olhos e nós vamos orar nesse momento para que Deus possa nos abençoar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer nesse momento pelo privilégio que nós temos, Pai, de poder estar aqui mais uma vez para meditarmos na Tua Palavra. Eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai, de estar juntos com nossos irmãos, mesmo à distância, mas juntos, unidos numa só fé. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar conosco nessa noite, que o Senhor possa estar ao nosso lado nessa noite, Senhor, que possamos juntos estar conhecendo mais e mais da Tua Palavra. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor tem sido maravilhoso, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido de todo mal. Eu quero pedir que o Senhor venha abençoar cada um, Senhor, em nome de Jesus. Por isso, Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa vida, que a graça do Senhor esteja sobre a nossa vida e que juntos, Pai, nós possamos estar, Senhor, nessa noite sendo abençoados pelo Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos, eu gostaria que nós pudéssemos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Depois nós vamos orar, depois nós vamos estar orando em favor das famílias, orando em favor dos irmãos, mas nesse momento nós vamos meditar na palavra do nosso Deus. Nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 16 e no versículo 24. João 16, 24, que diz assim: Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Vou repetir mais uma vez. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Então nós vemos aqui, Jesus, ele falando a respeito das instruções que ele estava dando aos seus discípulos. E quando nós vemos esse versículo, ele fala uma coisa muito importante, a respeito de oração, a respeito daquela oração que os seus discípulos deveriam fazer. E a oração é o meio pela qual nós nos comunicamos com Deus. A oração é a maneira que nós entramos na presença de Deus, é a maneira que nós conversamos com Deus. E quando nós oramos, nós estamos falando com Deus, expondo para Ele o nosso coração, expondo para Ele os nossos sentimentos e colocando para Ele os nossos desejos. Então, meus queridos, quando nós oramos, nós estamos conversando com o nosso Deus. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, Deus está falando conosco através da palavra dele. Mas quando nós oramos, nós estamos conversando e falando com o Senhor. E quando nós vemos esse versículo, ele fala uma coisa muito importante. Ele diz o seguinte:
até agora nada pediste em meu nome. O que significa pedir em nome do Senhor? Significa que nós devemos pedir a Deus por causa do Senhor. Devemos pedir a Deus a vontade do Senhor. E devemos pedir a Deus algo para que seja para a glória do Senhor. Então, quando nós oramos, a nossa oração ela tem que ter esses objetivos, por causa do Senhor, para a vontade do Senhor e para a glória de Deus. Mas muitas vezes nós oramos e as nossas orações elas não são respondidas. Quantas vezes nós já oramos, quantas vezes nós já pedimos a Deus e nós não tivemos resposta. E nessa noite, o Senhor colocou no meu coração algo para falar que é muito importante, que é a respeito dos motivos pelas quais as nossas orações não são respondidas. O motivo pelas quais as nossas orações, muitas vezes, elas não são respondidas. E quando nós vamos ver os motivos, nós vamos entender que muitas vezes nós estamos orando e não estamos obtendo resposta de Deus. Por quê? É isso que nós vamos ver nessa noite. Todos nós desejamos orar e termos resposta da nossa oração. Todos nós desejamos estar orando e Deus respondendo a nossa oração. Mas quando isso não acontece, possivelmente alguns desses motivos, eles estão ligados diretamente à falta de resposta das nossas orações. Então eu gostaria nessa noite de falar sobre esses motivos que muitas vezes impedem que as nossas orações sejam respondidas. O primeiro motivo é preocupação ou ansiedade. Olha o que a palavra de Deus nos diz no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, a ansiedade muitas vezes faz com que a nossa oração ela não seja respondida, pelo menos no primeiro momento. Porque a ansiedade, ela faz com que nós sejamos imediatistas. E nós precisamos entender que quando oramos a Deus, a nossa oração, ela deve estar no tempo de Deus. Deus vai nos responder no tempo dele. Ele vai falar conosco no tempo que ele sabe que é o melhor para nós. Então a ansiedade é um primeiro ponto que nós precisamos entender. Às vezes nós oramos, falamos com Deus e ao invés de descansar em Deus, ao invés de confiar em Deus, nós ficamos ansiosos. Ah, meu Deus, será que vai acontecer? Ah, meu Deus, como que está lá o meu pedido? Muitas vezes nós queremos passar para Deus uma lista de pedidos e começamos a questionar a Deus que está demorando muito. Calma, irmão. Se for vontade de Deus, é o que nós lemos aqui, se for pela vontade de Deus, se for para a glória de Deus, Deus vai te responder no tempo dele. Então nós não precisamos ficar ansiosos, porque no tempo de Deus ele vai nos responder. Então a primeira coisa que nós precisamos entender que muitas vezes nossas orações não são atendidas por causa da ansiedade, por causa da preocupação. Segunda coisa, por causa da desobediência. Olha o que nos diz o livro de Miqueias, capítulo 3, versículo 4. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Ou seja, o povo de Deus queria uma resposta de Deus, queria uma resposta para suas orações, mas eles estavam desobedecendo a Deus. E quando nós desobedecemos a Deus, isso nos impede
de termos as nossas orações respondidas. Ou seja, o povo de Deus, né, Miqueias disse, olha, então clamarão ao Senhor, mas o Senhor não os ouvirá. Por quê? Porque antes escondera deles a face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Então, meu irmão, se nós queremos que a nossa oração seja respondida, nós precisamos estar em obediência à palavra de Deus. Precisamos estar em obediência à vontade de Deus. Deus não responde muitas vezes por causa da nossa desobediência. Deus não responde muitas vezes porque nós desobedecemos à vontade de Deus, desobedecemos à palavra de Deus e não tem como Deus nos responder. Terceira coisa é a dúvida. Olha só que coisa interessante. Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7 nos diz assim: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Muitas vezes nós pedimos as coisas para Deus, mas duvidamos. Nós oramos, falamos com Deus e dizemos, Senhor, eu preciso disso ou daquilo, seja uma coisa material, seja uma coisa espiritual, né, seja uma cura, não importa. Mas no nosso íntimo nós duvidamos. Será que Deus vai fazer isso mesmo? Será que Deus vai responder essa oração? Eu estou achando muito difícil Deus responder. Irmãos, a palavra de Deus fala que nada é impossível para Deus. E aqui Tiago fala, né, que nós devemos pedir com fé, não duvidando. Ou seja, quando pedimos alguma coisa a Deus, devemos deixar de fora a dúvida. Devemos deixar de fora aquelas coisas que vão impedir que possamos receber aquilo que nós pedimos. E a dúvida, ela é algo terrível. Porque a dúvida, ela faz com que nós possamos desacreditar no poder de Deus. E a Bíblia fala que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a dúvida é algo muito sério que tem muitas vezes impedido as pessoas de receberem respostas para suas orações. Uma outra coisa que nós precisamos entender é o egoísmo. O que é o egoísmo? Tiago, capítulo 4, versículo 1 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Para quê? Para gastar em vossos deleites. Ou seja, quando eu oro pensando só em mim, quando eu sou egoísta e começo a orar pedindo só para mim e olhando só para mim, nós provavelmente não vamos receber por causa do egoísmo e porque estamos pedindo mal. Né? Pedis e não recebeis, por quê? Porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Meus queridos, quando nós formos pedir alguma coisa para Deus, não devemos ser egoístas. Não devemos pensar só em nós mesmos, mas devemos pensar naqueles que estão à nossa volta. Então, nós devemos estar prontos para orar pelos nossos desejos, mas também orar em favor dos nossos irmãos. Devemos orar uns pelos outros, não pensar apenas em nós, apenas no nosso bem-estar, mas pensarmos uns nos outros e orarmos uns pelos outros. Então, muitas vezes nós vamos não receber o pedido de oração porque somos egoístas. Um outro ponto que nós precisamos entender a respeito de que a oração ela não vai ser atendida, né, é por motivações erradas. O mesmo Tiago, no capítulo 4, no versículo 3 a 5, ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que vós, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus?
Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, nós não podemos pedir por motivos errados, por motivação errada, porque Deus sabe, né? Ele conhece os nossos pensamentos. Deus sabe que aquilo que eu estou pedindo Ele conhece o meu coração, Ele conhece o meu pensamento. Então, quando nós oramos por motivos errados, quando nós oramos por motivos que não são corretos, Deus, Ele não vai nos atender. Porque quais são os motivos que nós devemos orar para recebermos? Para glorificar a Deus. Aquilo que é a vontade de Deus. Aquilo que é para glorificar o nome do Senhor. Se existe motivação errada, Deus não pode responder. Não tem como Deus responder a nossa oração. Um outro ponto importante, né, o 6. Deus, Ele não responde a oração muitas vezes por falta de permanecer em Cristo Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus. João capítulo 15, versículo 7 diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha que coisa maravilhosa. Se vós estiverdes em mim, precisamos estar em Deus, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, meus queridos, um dos segredos para recebermos a resposta das nossas orações é permanecer em Cristo Jesus. Porque quando nós estamos em Cristo Jesus, nós vamos entender a perfeita vontade dele e vamos pedir para ele que ele faça segundo a vontade dele, segundo a vontade do coração dele. Tem muitas pessoas que acham que Deus é como se fosse um dono de supermercado. As pessoas chegam na casa de Deus, colocam a sua lista de pedidos, esperam ser atendidas e vão embora. Muitas vezes, irmãos, essas pessoas até vão receber algumas coisas, mas não vão receber o principal, que é estar na presença de Deus. Então é importante, você que faz um pedido para o Senhor, você que está precisando de algo do Senhor, quando for orar, permaneça em Cristo Jesus. Seja uma pessoa fiel ao Senhor Jesus, esteja firme na presença do Senhor Jesus. Um outro motivo que nós entendemos que impede que as pessoas recebam a resposta da sua oração é o orgulho. Olha o que Tiago nos diz. Tiago capítulo 6 nos diz assim, versículo 6. Tiago capítulo 4, versículo 6, diz assim: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós somos orgulhosos, isso impede que possamos ter as nossas orações respondidas. Quando nós temos orgulho no nosso coração, quando nós achamos que merecemos mais do que os outros, que somos melhores do que os outros, nós vamos ver que esse orgulho vai impedir que a gente possa receber a resposta da nossa oração. Deus, Ele resiste aos soberbos, mas Ele ama os humildes. Ao pedir, ao orar, seja humilde. Fale com o Senhor, Ele sabe o que você está precisando. Ele sabe do desejo do seu coração. Ele sabe do que você precisa. Seja humilde com o Senhor. Porque Deus, irmãos, Ele não resiste àquele que é humilde de coração. Ele resiste sim aos soberbos, aos orgulhosos. Mas aquele que é humilde de coração, Deus ama e Deus vai abençoar. Número 8. A oração contrária à vontade de Deus. O que é orar contrário à vontade de Deus? É nós pedirmos alguma coisa que Deus é contra. Deixa eu dar um exemplo aqui. Você é casada ou casado
e você está passando uma luta com seu marido, com a sua esposa. E aí você vai orar. E quando você vai orar, você diz assim: Senhor, mata o meu marido. Ou Senhor, mata a minha esposa. Deus não ouve essa oração, meu querido. Deus não ouve oração contrária à vontade dele. Deus não ouve oração que vá contra os princípios dele. E aqui nós vemos, 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15, que diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Prestem bem atenção nisso, né? Essa é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Então Deus não ouve oração contrária. Quando nós oramos para alguém morrer, ou quando nós oramos para alguma coisa fora dos princípios de Deus, Deus, ele não vai ouvir esse tipo de oração, porque vai contra os princípios dele. Então, muitas vezes nós precisamos prestar atenção em que nós estamos orando. Para que nós estamos orando? Então, meus queridos, nós precisamos estar atentos a isso. Deus não vai ouvir oração que seja contra a vontade dele. Outro problema que muitas vezes impede as pessoas de não receberem respostas para a sua oração são pecados não confessados. Muitas vezes nós pecamos, erramos e não recebemos resposta de oração porque não pedimos perdão para Deus. Meus queridos, todos os dias nós pecamos, seja por atitudes, seja por pensamentos, seja por palavras, seja por omissão. Todos os dias nós cometemos pecados e precisamos todos os dias pedir perdão para Deus. Sabemos que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E quando nós vamos acumulando pecados, isso muitas vezes vai nos impedir de receber resposta de oração. E a palavra de Deus, ela nos fala algo muito interessante. Salmo 66, 18 diz assim: e se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouve. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não ouve. Deus não tem como ouvir pessoas que estão com o coração cheio de pecado, que têm prazer no pecado, que têm prazer no erro, porque isso vai contra os princípios de Deus. Então nós precisamos, quando orarmos, pedimos a Deus alguma coisa, pedir a Ele perdão pelos nossos pecados. Que Deus possa perdoar os nossos pecados, para que nós possamos estar limpos, alvos como a neve, e podermos receber de Deus aquilo que nós pedimos segundo a vontade dEle. Então, meus queridos, todos os dias vamos orar pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados. Todos os dias vamos orar pedindo a Deus perdão por aquilo que nós cometemos de errado, que ofendeu a santidade de Deus. Então, vamos estar atentos nisso, porque a falta de perdão dos nossos pecados, os pecados que não são confessados, eles muitas vezes impedem de que nós possamos receber a resposta da nossa oração. Mais uma causa interessante: a infidelidade. O que é infidelidade? A infidelidade é quando nós deixamos de ser fiéis a Deus ou a alguém. E a infidelidade, ela traz para nós maldição. A infidelidade, ela traz para nós problemas. E como que Deus pode atender uma pessoa infiel? Olha só o que diz o livro de Oséias, no capítulo 5, versículos 6 e 7. Olha o que diz aqui: estes irão com os seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora
A festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Ou seja, o povo de Deus estava infiel ao Senhor. E foram com seus rebanhos, com seu gado, à procura de Deus. E aqui diz que não o acharão, porque ele se retirou deles. Quando nós somos infiéis, Deus vai se retirar. Ele não tem como responder a nossa oração. Existem situações na nossa vida, irmãos, que nós vamos ter resposta de Deus, não através de oração até gastarmos o nosso joelho, mas nós vamos ter resposta de Deus através da nossa fidelidade. Existem alguns princípios que nós precisamos observar para ter nossas orações respondidas. E um desses princípios é fidelidade. Deus ama aquele que é fiel. Deus ama aquele que age com fidelidade em todas as coisas. Muitas vezes nós falamos de fidelidade e muitos colocam um ponto ou outro, a fidelidade conjugal, ou a fidelidade no seu dízimo, na sua oferta, ou a fidelidade nos cultos da igreja, mas a fidelidade, ela é um conjunto, são todas as coisas, e quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele vai responder a nossa oração. Quando somos fiéis ao Senhor, Ele está pronto para responder as nossas orações. Deus não tem como responder quem é infiel. Aqui nós vemos Oséias falando, eles vão procurar o Senhor, mas não vão achá-lo. Por que eles não vão achá-lo? Porque o Senhor se retirou deles. Então sejamos fiéis ao Senhor em todas as coisas. Irmãos, Deus quer que nós tenhamos um coração fiel 100% em todas as áreas da nossa vida. Não apenas algumas. Precisamos ser fiéis em todas as coisas, e Deus vai nos abençoar. E para finalizar, um outro motivo que impede que as nossas orações sejam respondidas é a falta de perdão, ou não perdoar alguém. Deus conhece o seu coração. Deus sabe quem você precisa perdoar. Muitas vezes você tem orado, tem falado com Deus, muitas vezes você tem pedido a Deus e não tem obtido respostas. Sabe por quê? Porque o seu coração ainda tem mágoa de alguém. Você não perdoou quem precisava ser perdoado. Jesus disse certa vez o seguinte: e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, muitas vezes somos impedidos de receber as bênçãos do Senhor porque nós temos mágoas no nosso coração. Muitas vezes somos impedidos de receber a resposta da nossa oração porque o nosso coração está magoado com alguém. Meu querido, no nome de Jesus, perdoa as pessoas que precisam ser perdoadas. A falta de perdão, além de trazer problemas espirituais, eles vão trazer também problemas físicos. É comprovado cientificamente que uma pessoa que não perdoa, ela vai adquirir enfermidades. Então perdoa quem você precisa perdoar. Perdoa aquelas pessoas que te feriram, que te magoaram. No final das contas, o que importa é você e Deus. O que importa é entre você e Deus. E quando você perdoa, e como nós lemos aqui, quando estiveres orando, se tens alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial, Ele perdoe as vossas ofensas. Perdoe quem precisa ser perdoado. É difícil? É muito difícil. Não é fácil perdoar alguém, mas é necessário. Porque quando nós perdoamos, quando nós pedimos a Deus, Senhor, que eu possa ter um coração perdoador, Deus vai começar a ouvir as nossas orações. Muitas pessoas não são respondidas nas suas orações porque o seu coração ele está ainda preso em alguma coisa que aconteceu. O seu coração está ainda magoado com alguma coisa que fizeram contra você. Libera perdão. Fale com Deus: Senhor, eu não consigo perdoar por mim mesmo, mas me ajuda a perdoar. Me ajuda, Pai, porque eu preciso perdoar
é só aquela pessoa, para que o Senhor possa ouvir a minha oração, para que o Senhor possa perdoar o meu pecado. Então, meu querido, essas são algumas razões pelas quais as nossas orações muitas vezes não são respondidas. O que nós precisamos fazer? Quando formos orar, vamos ver essa lista que foi falada aqui, se tem alguma dessas coisas, uma ou mais de uma dessas coisas, nos impedindo receber resposta de Deus. Que Deus possa falar conosco, que Deus possa estar nos mostrando onde estamos falhando e que não recebemos resposta das nossas orações. Muitas vezes, irmãos, nós deixamos de ser abençoados, não por causa de Deus, porque Deus está pronto para nos abençoar, Deus está pronto para falar conosco, mas muitas vezes deixamos de receber por causa de nós mesmos, por causa das nossas atitudes, por causa dessa lista, que nós falamos aqui nessa noite, que tem impedido cada um de nós de sermos abençoados. Então, nessa noite, eu gostaria de orar por você, pela sua família. Eu gostaria que nós pudéssemos nos unir em oração, para que Deus possa responder a nossa oração. Todos nós precisamos de alguma coisa. Todos nós pedimos a Deus alguma coisa, seja na vida espiritual, seja na vida material, seja na vida profissional. Nós estamos vivendo um momento muito difícil em toda a face da terra e precisamos mais do que nunca de orar, de falar com Deus e de mais do que isso, de recebermos respostas de Deus. Então, meus queridos, nós vamos orar nesse momento. Que nós possamos aprender a orar, a pedir a Deus, a falar com Deus, para que possamos ter resposta nas nossas orações. Então, no nome de Jesus, nós vamos orar. No nome de Jesus, nós vamos falar com o Senhor nesse momento e que a nossa oração ela seja ouvida e respondida por Deus. Se você tem alguma causa especial nessa noite, fale com o Senhor. Se você tem alguma causa especial que você queira colocar diante de Deus, fale com Ele. Deixa o Senhor agir em seu favor. Eu gostaria de orar por você nessa noite, pela sua família, pelo seu trabalho. Nós estamos vivendo momentos de incertezas, mas mesmo nesse caos, mesmo nas incertezas, nós temos uma certeza: Jesus está conosco todos os dias, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento e o Senhor vai abençoar no nome de Jesus. Deus querido, em nome de Jesus nessa noite, eu quero orar ao Senhor, Pai, em favor da vida dos nossos irmãos. Nós falamos nessa noite, Pai, a respeito de motivos pelas quais as nossas orações não são atendidas. E que nós possamos, ó Deus, observar tudo aquilo que foi falado aqui nessa noite, para que possamos ter as nossas orações atendidas pelo Senhor. Deus querido, em nome do Teu Filho amado, que o Senhor venha, Pai, responder à oração dos Teus filhos. Sabemos que tem muitas pessoas necessitadas, ó Pai, pessoas com problemas na sua vida financeira, Senhor, na sua vida familiar, no seu trabalho, pessoas com problemas, Senhor, espirituais. No nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha abençoar cada um, que o Senhor venha dar vitória a cada um, que o Senhor venha, Pai, responder à oração de cada um. O Senhor é o Deus que sabe tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor é o Deus que sabe daquilo que nós necessitamos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha atender todas as orações que sejam feitas, Pai, para glorificar o Teu nome, para bendizer o Teu nome, para que Jesus seja glorificado e que seja a vontade de Deus. Nós oramos, ó Deus, no nome de Jesus, pedimos que abençoe as famílias, que guarde as famílias, Pai, Senhor, desse vírus maldito, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, abençoar cada lar, cada família, protegendo contra todo mal, que praga nenhuma chegue na casa dos Teus filhos, mas que sejam abençoados, que sejam guardados, protegidos pelo Senhor. Deus, nós oramos nessa noite, pedindo que o Senhor venha tocar com a Tua mão santa e poderosa, abençoando o Teu povo, guardando o Teu povo e nos dando vitória. Pai, nós oramos, Senhor, entregamos tudo nas Tuas mãos, entregamos cada família, cada lar nas Tuas mãos. Pai, que o Senhor possa fazer a Tua vontade e que o Teu nome seja exaltado, glorificado, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, nós estamos encerrando a nossa transmissão, mas antes eu gostaria
de dar alguns recados para os nossos irmãos. Né? O primeiro recado é que vamos permanecer em quarentena. Nós temos visto no Brasil o número de pessoas infectadas aumentarem. Nós temos visto o número de pessoas que estão morrendo aumentarem. Então vamos nos proteger e vamos proteger aqueles a quem nós amamos. Então vamos ficar em casa, só saia se for extremamente necessário, né? Tomando os devidos cuidados, mas vamos permanecer nas nossas casas, vamos estar guardados, né? Para que Deus possa nos abençoar. Segundo recado é que terça-feira, né, nós temos também o nosso encontro, vamos estar aqui mais uma vez, né, orando, meditando na palavra do Senhor, para que Deus possa nos abençoar. Então, terça-feira, 19h30, vamos estar aqui para que o Senhor possa estar nos abençoando e nos dando vitória. Essa mensagem de hoje, daqui a pouco nós vamos colocar lá no YouTube, então você vai poder assistir novamente, você vai poder anotar, né, os pontos pelas quais muitas vezes nossas orações não são atendidas, você vai poder pausar e vai poder então anotar e vai ser com certeza bênção para nossas vidas. Amém? Outra coisa importante, vamos continuar firmes em oração, vamos continuar orando, lendo a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor, porque essa luta que nós estamos vivendo, ela é momentânea, ela vai passar. E nós queremos muito estar junto com todos os irmãos para abraçarmos e quando for liberado estarmos fazendo o nosso culto, nós vamos fazer uma festa como nunca houve antes. Porque como é maravilhoso poder estar juntos, unidos, os irmãos. Então, meus queridos, que nós possamos continuar firmes na presença do Senhor. Que nós possamos continuar firmes na presença do nosso Deus. Eu gostaria também, antes de encerrar, de dar a bênção apostólica, de dizer para você que está nos ouvindo e que deseja falar sobre os assuntos, né, do Senhor, que você possa estar entrando em contato comigo, né? Eu creio que todos têm o meu número de telefone, mas você que ainda não tem, eu vou passar para você, né? 31 98774 0591. Então, se você tem algum desejo de falar conosco sobre esse assunto, sobre qualquer outro assunto, diz respeito à palavra do Senhor, estamos aqui prontos para estar falando com você. 31 98774 0591, Pastor Flávio. Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Aos nossos irmãos, né, que estão conosco, que Deus abençoe você. Aqueles que ainda não são evangélicos, são muito bem-vindos aqui. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus vai te dar vitória. E se você tiver alguma dúvida, precisar de algum esclarecimento, estamos aqui à disposição. Deus os abençoe no nome de Jesus. Amém? Que o amor do Pai, que a graça do Filho e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus e abençoe a sua família, para que o nome dele seja glorificado, não só hoje, mas para todo sempre. Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome de Jesus.